Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 6. E fique com ela aberta. O tema da nossa mensagem: a correta visão da existência humana. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. A correta visão da existência humana. Todo fim de ano se estabelece no coração das pessoas um desânimo, um tipo de tédio. É um tanto psicológico, porque no dia 1º de janeiro parece que a pessoa dormiu, tomou uma injeção de vitamina e aí parece que acordou bem. Mas até o dia 31 parece que vai se arrastando. Uma comoção enche o coração de negatividade, que tira disposição, ânimo, e as pessoas é levadas a uma depressão. E todos os sentimentos de traumas, de decepções começam a fluir. O coração começa a borbulhar com todos esses sentimentos. E é esquisito, porque se fecha um ano que só termina quem não morreu, quem viveu, quem superou, quem está ainda de pé. Era para chegar com fogos, com festejo, e não com esse drama existencial. Se torna psicológico porque não sei quem nos treinou para atitudes assim. Outro exemplo: as pessoas no dia do aniversário dela entra em crise. Tem gente que acorda deprimida. Aí se torna até um teste, né? Se esconde. Fica tentando adivinhar quem vai ligar, quem vai dar os parabéns. Fica, na verdade, torcendo para ninguém ligar para depois ter o que cobrar. Esquisito. Quando deveria acordar com ânimo, mais um ano, mais uma bênção, mais uma vitória. Estou de pé porque Deus me ajudou até aqui. Mas não, fomos treinados psicologicamente para a tristeza, para a derrota, para andar cabisbaixo, para não nos levantar. É nos tirado a disposição dos melhores momentos. Fim de ano. Que visão você tem desse ano? Como você olha para trás e vê esse ano? Esse ano foi o ano que os fantasmas do passado decidiram atormentar você. E é que nós não acreditamos em fantasmas. Mas tem pessoas que Jesus vem sobre as águas e ele só vê fantasma, mas não vê Jesus. As oportunidades chegam na vida e ele vê tudo, menos a oportunidade. Esse ano foi o ano dos fantasmas do seu passado, da renovação dos traumas. Tem pessoas que olham para trás e dizem: esse ano foi como o ano de 1930 para mim. E eu digo: meu Deus, você ainda lembra de 1930? Esse ano está igual a 1960. Que coisa, você ainda lembra? É claro, guardou o trauma, guardou a tristeza para borbulhar no coração no devido tempo, quando deveria se alegrar. Aí borbulha todo esse trauma e impede a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro grito da vitória no tempo devido. Que visão você tem desse ano? Isaías tem duas visões em meio a um momento muito crítico que serve de parâmetro para compreender a nossa vida como realidade no tempo, no espaço, na rotina e nos conflitos. Diz o texto bíblico, versículo 1, no ano da morte do rei Osias. É justamente nesse caos, nação sem rei, sem direção, sem futuro, está incerto, quem vai reinar? É um rei bom? Não é. Tem direção de Deus? Não tem. Tem governo ou não tem? Será uma tragédia ou não será? É nesse momento que Isaías tem duas visões. E aí é nos apresentado pela palavra de Deus o parâmetro para compreender a nossa vida no tempo, o hoje,
o amanhã, o ontem, no espaço, no seu lar, no seu trabalho, na sociedade, na nossa cidade, no nosso país, na rotina, nos afazeres constantes, nessa prisão da rotina que parece uma roda viva que nos esmaga, que suga de nós mais e mais, e você não consegue se livrar dela. Mas por incrível que pareça, ela te dá sentido. A rotina e os conflitos, todos, existenciais, familiares, políticos. Primeira visão, que nos serve como parâmetro para compreender toda a realidade humana. A visão que se tem de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A visão que Isaías tem no momento crítico é do Deus que tem soberania. Ele está sentado num alto e sublime trono, inabalável, sustentável, totalmente outro, acima de todos os problemas existenciais, cósmico, porque Deus é soberano. Faltou rei, faltou governo, faltou trono, aqui, agora, na existência humana, mas não no céu, não no essencial. Deus é soberanamente estabelecido. E é preciso enfrentar a vida, a existência, olhando para Deus em sua soberania. Inabalável. Eu tremo, Deus não treme. Tudo cai, Deus não. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pedro, em determinado momento que Jesus chamou para andar sobre as águas, olhou a tempestade, o furor das ondas, tremeu, afundou. Olhe em tempo de conflito, olhe para Deus e veja a soberania dele, creia na soberania divina. Também, nessa visão de Deus, é necessário ver a onipresença de Deus. O Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Deus é onipresente. Ele estava no seu sofrimento, na tua dor, no momento da decisão. Quando você pensava sozinho, não, tinha outro com você. Os amigos de Daniel na fornalha, quando parecia 3, não, era 4. Deus estava ali. Nenhuma oração é realizada na solidão. Todas é assistida por Deus, ouvidas por Deus, atendidas por Deus, porque Ele está presente. Na hora do conflito, faltou trono na sua vida, faltou rei na sua vida, faltou governo na sua vida. Olhe para Deus e saiba, Ele está presente, não faltou coisa alguma. Porque se não faltou a fé, não lhe faltou nada. Nessa visão de Deus, é necessário ver Deus com autoridade. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Significa, ao redor de Deus estavam aqueles anjos, cheios de poder, mas servindo ao Todo-Poderoso. Por que servem? Porque Deus é Deus de autoridade. A tempestade vai até onde Deus permite. Mas quando Deus diz cala-te, se cala. O mar revolto se torna manso simplesmente quando Deus diz acalma-te. Deus é a autoridade máxima no universo. Calma. Não existe demônio para não obedecer.
Não existe problema para não ser resolvido quando Deus estabelece a sua lei, a sua autoridade. Calma. Olhe para Deus e veja Deus soberanamente presente e cheio de autoridade. De tal forma que até mesmo os serafins, dia e noite, servem ao Deus Todo-Poderoso. Veja Deus. Não olhe o problema. Você deve ter essa visão quando lhe falta rei, lhe falta trono, lhe falta governo, lhe falta chão, lhe falta futuro. Deus está cheio de autoridade e de governo. Na visão que Isaías tem de Deus, é mostrada a centralidade da adoração a Deus. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Falta trono, falta rei, falta governo. A indecisão está estabelecida. Aí é visto uma coisa: o louvor e a adoração a Deus continuam, porque não são os problemas ou as dificuldades ou a indecisão ou o norte em relação ao futuro que tira o centro da adoração da vida crente. Está com problema? Continua adorando a Deus. O teu problema não é razão de parar a vida de adorador. Está com dificuldade? Continue. O rei está morto, mas não a adoração. O rei está morto, mas não o louvor. O rei está morto, mas Deus continua sendo o centro da nossa vida, centro da nossa existência. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. A nossa vida, o que temos e somos. Temos que olhar para Deus como centro da nossa adoração. A visão que Isaías tem de Deus nos leva a perceber o poder de Deus. Versículo 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Teu Deus tem poder, e não é pequeno. O teu Deus não é amuleto, só para servir de enfeite na sua vida. De enfeite já bastava em nossa vida a idolatria. Servia um Deus que tem boca e não fala, olhos e não vê, braços e não estende. Da idolatria já saímos. Servimos agora o Deus Todo-Poderoso. Você precisa entender e aceitar o fato de que Deus tem poder. Basta uma só palavra. Só uma palavra. E a tua vida pode ser transformada. Às vezes eu percebo as pessoas numa comoção tão grande, como se aquele que criou os céus e a terra, somente com uma palavra, não fosse capaz. Não tem aquela frase que diz: não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga seu problema o tamanho do seu Deus. Veja Deus como todo-poderoso. Ele tem poder. As bases do problema, da dificuldade, as bases da indecisão, as bases do caos, treme diante dele. Quando ele clama, quando ele fala, o Salmo diz: quando ele fala, até os animais dão cria. Significa, a coisa se apressa, a coisa se resolve. Está morosa demais, Deus se impõe. As leis obedecem, o cosmo se estabelece, o sol para ao meio-dia, porque Deus tem poder. Olhe para Deus. Olhe para Deus como aquele que tem poder. Se as águas do mar da vida quiseres te afundar, segura na mão de Deus e vai. Ele tem poder. Essa é a visão que você tem que ter em relação a Deus, para que você compreenda
e viva a existência humana sem passar por todo o caos de infelicidade que é uma existência sem ter a visão correta de Deus. Ele é soberano, onipresente, cheio de autoridade e poder, e centraliza a adoração na vida dele. A segunda visão, essa é a visão que temos de Deus. A segunda visão, de nós mesmos. Isaías teve a visão de si mesmo. E viu o quê? Sua condição de pecador e de crente. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Percebe a dificuldade? A visão que nós temos de nós mesmos. Somos pecadores e crentes. Parece antagonismo. Depois de ver Deus, essa maravilha que é Deus para a nossa vida, o que acontece? O drama pessoal. Tem algo que me atrapalha. Meu erro, meu pecado, as minhas dificuldades. Eu não supero, eu não avanço. Esse Deus todo maravilhoso que está diante de mim, me convocando, me chamando, me impulsionando, mas algo me prende à terra, algo me prende ao nada, algo me prende a essa ilusão chamada eu, a desobediência. Eu posso ser mais, eu posso ir, e não vou, e não me supero. Eu acordo com esse sentimento de que tolice eu sou, que ilusão eu sou, que loucura eu sou, porque o Deus vivo me convoca para ser mais, e eu continuo terra, pó, nada. Sou pecador. Travo tudo, travo a família, travo o trabalho, travo eu mesmo, na minha espiritualidade, na minha santidade. Estou sempre em dívida. Me vejo invadido por crises, decepções. Nem eu sei por quê. Tem gente que acorda, você sabe disso. Quem tem adolescente em casa sabe mais. Acorda com raiva que ele nem mesmo sabe por quê. Já percebeu? Ele está com raiva, mal-humorado, mas ele mesmo não sabe. Ai de mim, né? Porque sou pecador. Mas ao mesmo tempo crente, que é confrontado com a presença de Deus e com o encontro permanente com Deus. Deus está aí à porta e bate. Se alguém abre, e eu abri, você abriu, e ele entrou. E agora Deus se torna esse ajudador permanente na sua vida. Você tem o ai, mas também tem a bênção, tem Deus na vida. Essa é a visão que você tem que ter de você mesmo. Você é tudo isso, é nada, mas também é tudo isso. É crente. Tem Deus na vida. É um vaso de barro com um tesouro dentro. Você é crente. Todas as possibilidades estão dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Tem essa visão de você mesmo. E nessa visão de si mesmo que Isaías teve, ele viu a intervenção de Deus na vida dele. Então, versículo 6. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eu pecador, eu crente, mas que recebo a intervenção de Deus na minha vida. Se Deus quer, Deus fará muito mais do que eu penso e do que eu peço. Por quê? Porque Ele pode fazer e Ele quer fazer. E não sou eu quem impedirá Deus de fazer o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Se você acha que tem um projeto eficaz para atrapalhar os planos de Deus para a tua vida, que ilusão é sua? Porque Deus, se for possível, faz com você como fez com Paulo. Derruba, amarra, coloca o pé em cima e diz: fuge agora. Na verdade, você talvez esteja só andando em círculo.
até perceber que não sairá desse círculo senão para seguir o caminho próprio do Senhor para a sua vida. Vai ser sempre assim. Problema, rotina, dificuldade, problema, rotina, dificuldade, problema, rotina, dificuldade, até que o caminho do Senhor se estabeleça no seu coração. E aí sim, você ande retamente, nem para a direita, nem para a esquerda, olhando firmemente naquele que é autor e consumador da sua fé. Nessa visão de si mesmo, Isaías tem a visão da vocação e prontidão para viver Deus na vida, no tempo, no espaço, na rotina, nos conflitos. E o Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí é revelado, é olhar no espelho e dizer: sabe, Lucas, não tem jeito, é Deus ou é Deus. Não adianta mais resistir, tentar outra coisa, é cair aos pés do Senhor, é cumprir a vocação de ser crente na pessoa bendita de Jesus, servi-lo, amá-lo, viver, superar tudo pela força do Senhor, porque para onde iremos se só Ele tem as palavras da vida eterna? Chega de luta, essa é minha vocação. Eis-me aqui, Senhor. É comigo mesmo, não é com outro. Não tem jeito, é Jesus. Estou cansado de ser crente pequeno, crente nominal, crente quase crente, crente descrente, crente tolo, crente idiota. Estou cansado. Eu quero ser crente de vocação. Eu quero ser crente vivo, santo e agradável a Deus. Quero dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a visão que eu quero ter quando eu me olho no espelho, porque é a visão de Deus para a minha vida. Essa é a visão correta da existência humana, segundo o parâmetro que Deus colocou na vida de Isaías. Como você olha o ano? Qual a sua visão de Deus para esse ano que está terminando? Qual a sua visão de você mesmo para esse ano? Consegue ver como Isaías? Então se prepare, porque no próximo ano você tem a oportunidade de ser um Isaías. Deus continua se revelando para todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Teu Deus é maior e você pode mais. Olhe para Jesus e olhe para o espelho. Veja Deus e veja a si mesmo. Não olhe para você primeiro, olhe primeiro para Deus, porque a partir do que se vê em Deus, se produz a imagem de si. A causa da infelicidade no seu coração ou no meu coração é porque ainda não encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira visão de Deus. E por isso também não encontramos a nós mesmos. E ficamos aí, pessoas infelizes, amargas, perturbadas, com constante comoção. Se está trabalhando, reclama. Se não está trabalhando, reclama também. Se tem família, reclama da família. Se divorcia, reclama do divórcio. Por quê? Porque perdeu a visão, é cego, é pobre, é nu. E Deus coloca colírio nos seus olhos para ter a visão correta. E quando você chegar hoje no espelho de sua casa, você possa dizer: ai de mim, sou pecador. E ao mesmo tempo possa dizer: louvado seja Deus, sou crente. Quando colocar a cabeça no travesseiro, você possa dizer: meu Deus é todo maravilhoso. Eu posso dormir e posso acordar amanhã, porque até que Ele me ajuda, até amanhã Ele me ajudará. Eu não preciso guardar a comida do egoísmo, porque enquanto eu durmo, Deus providencia. Eu não sirvo a Deus por acaso, eu sirvo a Deus por causa de uma visão que eu tenho dele.
a visão da palavra, que me orienta, que me dá norte, que me faz uma pessoa feliz. Porque Jesus é aquele que se torna a causa maior de continuar. Você consegue ver esse ano como uma bênção? Esse ano como uma maravilha? Mas pastor, eu perdi tudo. Você tem condição agora de dizer como Jó: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus? Veja assim esse ano e seja feliz. Veja assim esse ano e seja abençoado. Veja assim, e longe de você toda tristeza. Saia daqui, compre fogos de artifício e faça festa. Deus te abençoou com mais um ano. Não se prive dessa alegria, dessa bênção, dessa maravilha. Enche o coração de gratidão. O teu Deus é maior. Você é crente. Baixe a sua cabeça. Adore a Deus por mais um ano. Você perdeu alguma coisa? Diga: Deus, o Senhor deu. O Senhor permitiu a retirada. Louvado seja o teu nome, porque o que deu é poderoso para providenciar muito mais. O seu celeiro está transbordando porque foi dado e foi dado a você e não houve perda. Diga para Deus: Deus, eu te louvo, porque esse ano não foi de perda na minha vida. Mas não é por isso que eu sou feliz. É porque o meu maior ganho é ter Jesus no meu coração e na minha vida. Peça para Deus que encha teu coração de alegria e gratidão. Sim, Deus. Sim, Deus. Esta é a visão que nós temos desse ano. Ele foi um presente maravilhoso da tua mão. Te louvo por este ano, Deus. Por cada pessoa que esse ano fez parte da nossa vida. Por cada pessoa que o Senhor ajudou, protegeu, pelas perdas e pelos ganhos. Seja o teu nome louvado. Em nome de Jesus. Amém.